Prefeito de Guarulhos chega aqui com a gente para discutir a cidade, uma grande cidade, um município aqui vizinho da capital paulista com mais de 1.400.000 habitantes. A cidade que abriga o maior aeroporto da América Latina, um dos mais movimentados do planeta. Então a gente tem muito assunto e você, inclusive, pode participar da nossa entrevista pelo 11 943 805 100. É o WhatsApp da Nova Brasil FM. Prefeito, eu queria começar justamente sobre a questão do aeroporto. A gente tem a variante Ômicron agora que foi detectada na África do Sul. O senhor chegou a solicitar uma barreira sanitária para a entrada de estrangeiros no Brasil? Exatamente, na sexta-feira passada, quando isso ganhou notoriedade mundial, né, essa nova variante, a gente pediu aos ministérios envolvidos, né, ao governo federal, que fizesse uma barreira sanitária, que fizesse aí restrições para que a gente conseguisse represar. Lógico que a gente nunca vai ser efetivo totalmente no combate a algo que é invisível, a um vírus. Mas quando a gente consegue combater da maneira mais efetiva, a gente consegue ter melhores resultados. E foi assim, os Estados Unidos na própria sexta-feira também decretaram essa restrição maior a voos da África. Lógico que a gente tem toda uma questão por trás que tem que ser debatida. Mas a gente, no momento, não tem que falar sobre a causa, mas sim o efeito que pode trazer para o Brasil. Lógico que a ONU, países desenvolvidos, ricos, teriam que ter mais cuidado, teriam que ter enviado vacina, mas isso era o antes, né? O pós é o quê? A gente proteger o brasileiro, proteger as nossas fronteiras. Então, foi o que a gente pediu no momento, para que fizesse maiores restrições, para que exigisse a apresentação do passaporte da vacina, para que exigisse também a questão da testagem, né? Para o cidadão poder entrar aqui, tinha que ser o teste negativo, não podia ser positivado. Sendo positivo, tem que fazer toda a quarentena. Então, tudo isso a gente pediu e é lógico, tem que ser observado, e a gente colocou também, são poucos voos que vêm da África para Guarulhos. São 3 voos semanais, então não são muitos, que ainda não voltou à normalidade. Mas nós temos muitos voos que fazem escala na Europa, por exemplo, da África, Europa e Europa para cá. E isso também tem que ser observado. Então, a gente está aguardando ainda o Adolfo Lutz se pronunciar sobre esse passageiro que é guarulhense. Ele mesmo, por livre e espontânea vontade, fez o próprio teste quando desembarcou no Brasil, apontou ali que ele tinha o Covid-19, só que ainda não sabemos se ele tem essa variante. Isso é importante, né? A gente ter essa detecção. Perfeito, eu tô tentando me lembrar aqui, como é que foi quando a Delta chegou aqui no Brasil, no caso de Guarulhos? O senhor também pediu, né? Ali a gente pediu também até restrições maiores, porque o grau de vacinação era muito menor naquele momento. Hoje a vacinação, e aí posso falar por Guarulhos, nós temos aí 85% da população acima de 12 anos vacinada completamente, então com as 2 doses, né? E isso é um fator que nos deixa um pouco menos preocupados, não que não estejamos preocupados. Mas agora com novas variantes, será que essa vacina ela protege dessa nova variante, dessa Omicron? Então, naquele momento da Delta, a gente estava também muito preocupado e a gente pediu restrições severas no aeroporto. E olha que não é fácil. Hoje, Guarulhos, economicamente, depende bastante do aeroporto. Então, quando a gente pede restrições, quando a gente pede para que seja feito da maneira mais adequada, é óbvio que isso impacta na economia e impacta na economia da cidade. Então, só que a gente tem que pensar num todo, a gente tem que pensar no nosso país. Então, para a gente, economicamente, não é fácil pedir algo assim, a decisão não é nossa, é do governo federal, mas a gente tem que proteger o cidadão. E como eu sempre falo, né, qualquer vida é muito mais importante que qualquer outra coisa, né? A economia é extremamente importante. E só para finalizar, se a gente não tiver restrições maiores agora, mesmo porque a gente não sabe o que é esse vírus, essa variação do vírus, a gente pode ter restrições maiores ainda, punições maiores ainda na economia. Porque se esse negócio voltar uma onda, voltar o que era um ano e meio atrás, a economia vai sofrer e muito. Então é mais fácil a gente restringir agora, tomar atitudes um pouco mais duras para não ter que punir a economia da maneira que aconteceu no passado. Prefeito, o que a administração de Guarulhos está trabalhando em relação a Réveillon e Carnaval? Olha, nós temos um comitê que discute todos os dias
o Réveillon, obviamente, que vem muito antes do Carnaval. Então, e o Natal também. Nós temos lá uma programação muito grande de Natal, principalmente nos CELS, né, que são aqueles centros unificados de educação, e onde as crianças, principalmente as crianças dos bairros periféricos, vão curtir ali. Então a gente faz um evento bacana, são 12 CELS, agora dia 8 de dezembro também é o aniversário da cidade, e a gente vai entregar um novo CEL, então serão 13 CELs. Então ali, numa média, umas 30, 40 mil pessoas no Natal. E a gente já está revendo isso, porque não tem como, nesse momento, que está temerário, a gente fazer algo nesse sentido. Então, a gente está avaliando todo dia. No sábado mesmo tem uma reunião com esse comitê para a gente reavaliar tudo. A chance de não termos essas festividades de Natal é muito grande. Já pedi para o aniversário da cidade, obviamente sempre tem festividade, sempre tem alguns eventos. Também nós não vamos fazer nada nesse sentido. Natal vamos ter que recuar. E o Carnaval a gente vai avaliar um pouquinho mais adiante que eu digo 5, 10, 15 dias, para ver a evolução. Porque, queira ou não queira, a gente está 3 meses do Carnaval. Uhum. Então, a gente não quer tomar nenhuma decisão enérgica para que não tenha e depois as pessoas não se programaram. E também a gente não quer tomar nenhuma decisão que pode ter e lá na frente ter que restringir. Então, mas eu acredito que esse comitê, nos próximos 10, 15 dias, a gente também já vai tomar a decisão que tenha que tomar no Carnaval. Mas, por enquanto, o aniversário da cidade não vai ter grandes eventos, não vamos ter aglomerações. E o Natal também, esses natais programados pela cidade, nós também não iremos ter, porque já está perto aí, já está questão de 20 dias. Né? Réveillon, alguma? Réveillon também não temos festas públicas nenhuma. Pois é, Uniblocos, né, que defende a realização da festa do Carnaval de Rua, o senhor já, então, está começando a conversar com esses atores do Carnaval de Guarulhos para tentar traçar ali alguma estratégia de acontecer ou não acontecer a festa, né? Sem dúvida, olha, se vocês me perguntassem, tem que decidir hoje, não teríamos Carnaval. Uhum. Mas nós estamos dialogando com eles, o vice-prefeito é o secretário de Cultura do município, já teve algumas reuniões com os representantes do Carnaval, né? Em Guarulhos, desde que eu assumi, a gente não tem Carnaval, esse Carnaval programado de escola de samba, porque o município investia nesse Carnaval e como a cidade financeiramente ainda a gente está recuperando, peguei uma situação muito crítica financeira, a gente cortou qualquer tipo de gasto nesse sentido. Então era 1,5, 2 milhões e meio investido todo ano. Então Guarulhos não investe mais em Carnaval, não tem dinheiro público. Agora essa questão de blocos, iniciativa popular, a gente sempre organizou, né, para não ter problema na cidade, mobilidade e tudo mais. Agora nós estamos dialogando, mas a chance de ter Carnaval pelo andar da carruagem é pequena, mas a gente está dialogando com eles para que eles se programem também caso venha uma notícia negativa nos próximos dias. A gente está conversando com o Gustavo Henrique Costa, o Guti, prefeito de Guarulhos, está aqui no Nova Manhã para responder as questões também que você quiser enviar. O senhor falou muito desse prejuízo econômico que a pandemia pode trazer e é uma preocupação de todas as prefeituras, é uma preocupação também de todos os governos. E eu queria que o senhor falasse desses impactos que a pandemia trouxe para a cidade, para a população mais vulnerável. A gente tem, em muitas capitais brasileiras, em muitas cidades, as pessoas passando fome. Pessoa na fila da saúde para comer, crianças indo para a escola, desmaiando de fome na escola. Que ações e em que direção vai as ações da Prefeitura de Guarulhos em relação à população mais vulnerável, né, impactada pela pandemia? Olha, infelizmente, Guarulhos, por ser uma grande metrópole, não é diferente, né? A economia, puxada por essa pandemia, ela realmente retrocedeu e muito. Só em questão orçamentária em Guarulhos, né, no ano passado e nesse ano, se a gente for vamos fazer uma média arredondada aí, a gente deixou de arrecadar 500 milhões em cada ano. Então, arredondando, 500 milhões ano passado, 500 milhões esse ano, mais ou menos. Então, a gente está falando de 1 bilhão nos últimos 2 anos, que é muito dinheiro, faz uma falta tremenda. O aeroporto, por não ter esses voos internacionais, enfim, os nacionais começaram a voltar forte agora e é um grande pagador de impostos para o município. Então isso, obviamente, que puxa para baixo a arrecadação. E as pessoas sofrem isso na ponta, na hora, né? É desemprego, enfim, é fome. E o que Guarulhos fez nesse sentido? Nós, por um grande período, quando as aulas não estavam em atividade, nós distribuíamos todo mês uma cesta básica para cada aluno. Então,
nós temos aí aproximadamente 120, 123 mil alunos na nossa rede pública municipal de ensino. Todo mês a gente distribuía uma cesta para cada um, para aliviar, porque a gente sabe que muitos dos alunos, além de ir para a escola para aprender, eles vão para se alimentar. Porque falta, e isso fora da pandemia, pré-pandemia, eles vão para se alimentar. Imagina numa pandemia. Então a gente teve esse cuidado. Agora que voltou às aulas, agora a gente fornece essa alimentação natural dentro das escolas. A gente criou a gente já tinha 2 restaurantes populares no município. A gente criou um terceiro numa região bem adensada, ali no Pimentas, justamente para ajudar. Criamos alguns restaurantes, o popular a gente cobra R$1, mas a gente criou outros restaurantes com a ajuda de escolas e da iniciativa privada, né, que é o Restaurante do Bem. A gente criou mais de 10 restaurantes do bem espalhados pela cidade para distribuir marmita também no horário do almoço, para conseguir... A criação foi na pandemia? Durante a pandemia ou isso era anterior? O restaurante popular já existiam 2, a gente criou mais um né, nessa região do Pimentas durante a pandemia. E esse restaurante do bem a gente criou durante a pandemia. Entendi. Distribuição de cestas também durante a pandemia. E tem algum programa de renda básica no município? Olha, distribuição de renda só tem a que o governo federal envia para o município, enfim, e aí faz a distribuição. Nós estamos criando aí alguns mecanismos para retomada. Então, a gente quer começar o ano que vem, está fechando, para conseguir incentivar o microempreendedor. Então, a gente quer criar um programa de crédito para o microempreendedor voltar a empreender para fazer a economia girar novamente. E ontem a gente lançou um programa bacana que é a Faculdade de Guarulhos. O que é a Faculdade de Guarulhos? É uma faculdade gratuita. A partir do ano que vem teremos 50 vagas de pedagogia, 50 vagas de psicologia, para aquelas pessoas que sonham em se formar, que querem alçar novos empregos, enfim, para que ela consiga se formar. E aí a contrapartida dela, que a prefeitura vai bancar os estudos, a contrapartida dela vai ser, após o término dos estudos da faculdade, ela vai prestar alguns serviços comunitários para a prefeitura. Então é um ciclo que se fecha muito bacana. Começa com 100 alunos e se o programa for um sucesso, a gente vai ampliando as vagas e vai ampliando até os cursos oferecidos. E serão totalmente presenciais também. Aqui no Nova Manhã a gente está conversando com o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa. O Guti está aqui com a gente no nosso estúdio. Se você quiser, você pode mandar a sua pergunta pelo 11 943 805 100. 11 943 805 100. Você pode acompanhar a entrevista por vídeo também no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Nova Manhã. O nosso ouvinte Leandro, prefeito, ele está perguntando aqui pelo nosso WhatsApp se o Pro Guaru vai acabar. O senhor explica pra gente o que é o Pro Guaru e aí responde a dúvida do Leandro, por favor. Claro, Mauro. Mauro e Adriana, a Pro Guaru é uma empresa de economia mista lá no município de Guarulhos e nós estamos num processo de encerramento dessa empresa. Uma empresa que faz a zeladoria da cidade. Porém, pelo apurado, é uma empresa que custa muito mais do que se a gente licitasse os serviços na iniciativa privada. Então, ela tem um custo aí aproximadamente de 100, 120 milhões a mais do que custaria se a gente colocasse a concorrência no mercado. Enfim, a cidade com problemas financeiros que estão, a gente começou a fazer o encerramento das atividades da empresa para que a gente consiga ter os serviços prestados agora com uma economicidade. Lógico que é uma empresa que tem muitos funcionários. Nesse momento, não é fácil. Porém, o compromisso que as empresas que estão vencendo as licitações estão assumindo com a prefeitura é de recontratar todos esses trabalhadores que já trabalham na Pro Guaru. Por 2 motivos simples. Primeiro, uma questão social que tem que ser observada. E o segundo, são as pessoas que já sabem fazer o serviço. Então, eles não precisam perder tempo para treinar e tudo mais. Então, na prática, vão trocar de patrão, né? Só que, como os encargos e uma série de outras questões que a licitação provoca no sentido de concorrência pública, de ter preços menores, a gente vai conseguir gerar uma economicidade muito grande e com a mesma eficiência. Então, eu acredito que a partir de janeiro a gente já consiga ter aí licitado a maior parte das ações que tem que ser feitas, que essa empresa fazia, e aí sim a gente vai contratando toda a população. Mas por enquanto, todos seguem contratados ainda, porque a gente não encerrou de fato a empresa. São cerca de 4.700 funcionários? 4.700 funcionários. Eles são concursados, prefeito?
São concursados. São concursados. E aí eles entrariam num esquema de CLT e tem alguma garantia em relação ao salário ou isso não dá para ser negociado com as empresas? Olha, não tem como a gente... Existe sempre o teto e o piso da categoria. E aí as empresas que vão negociar na contratação. O que a gente pede, né? E eu não posso obrigar, porque na licitação eu queria muito poder, mas a lei me impede de colocar. Obrigatoriamente tem que contratar os trabalhadores egressos da Proguaru. Eu não posso colocar isso, senão eu estou dirigindo uma licitação. Tem que seguir a lei. Só que, depois que se vence, aí a gente conversa. Fala, olha, gostaria muito, essas pessoas conhecem, entendem, então faça a contratação. Então, é o que eles estão fazendo, chamando já aqueles que venceram, chamando os trabalhadores para que eles continuem fazendo o mesmo trabalho, o mesmo desempenho. Por exemplo, teve empresa que já venceu para fazer controle de acesso dentro das escolas municipais. Essa empresa já está começando a operar e já está trazendo todos esses trabalhadores, né, que queiram, que aceitem, porque tem muitos também, nós temos aí 4.700. Numa pesquisa rasa que fizemos ali, uma enquete, na verdade, quase 2.000 pessoas não querem mais voltar a trabalhar, porque já estão com mais de 65 anos, já querem curtir a vida, então elas vão receber todos os seus direitos e vão curtir a vida do jeito que acharem melhor. Agora, todos aqueles que quiserem trabalhar, a gente está pedindo para essas empresas que deem a oportunidade para que eles continuem empregados, só mudando de patrão, como eu disse. Tem perguntas, prefeito, sobre mobilidade, transporte público. A Dulce, por exemplo, está dizendo se como é que está sendo equacionada a questão do transporte público. As pessoas passam mais de 40 minutos esperando um ônibus. Também o Lennon Bueno está falando que as linhas de ônibus da cidade nos horários de pico estão muito lotadas. Outros ouvintes também perguntando sobre questão de transporte público em Guarulhos. Alguma ação da prefeitura para melhorar um pouco o atendimento ao cidadão? Sim, existe. A gente contratou um estudo que já está em vias de se encerrar e eles entregarem para nós, da FIP, né? Para que a gente consiga otimizar e ser mais acomodativo no questão do transporte público municipal. Então, eles estão lá para apresentar o final dos estudos para que a gente consiga fazer as adequações necessárias. A gente está construindo grandes corredores de ônibus para otimizar, para que a gente consiga ter menos tempo de viagem, né, de um ponto a outro da cidade. Então a gente está em construção de 3 novos corredores que vão ligar uma grande parte da cidade. Teremos também uma grande obra de drenagem, que vamos ter um corredor ao lado, que é uma obra que ali fica no rio Baquiribu-Guaçu, e quando chove em Guarulhos ou na cabeceira, que fica em Arujá, por exemplo, grande parte da cidade, principalmente essas áreas mais lindeiras do aeroporto, alaga. Então a gente conseguiu um financiamento da CAF, para que a gente, mais ou menos R$500 milhão, para que a gente consiga fazer toda a macrodrenagem, toda a infraestrutura da região. Então vai ser algo muito bom, já licitamos uma grande parte, né? Acredito que obra mesmo a gente já começa no início do semestre que vem, e a gente vai conseguir fazer grandes obras de impacto, de infraestrutura e viárias também. Mas a gente tem 3 grandes corredores, como eu disse, já em curso, para que a gente consiga entregar. E nós estamos debatendo, que é um tema muito complexo, ainda mais nesse momento econômico que a gente vive. Estive com o prefeito de São Paulo, aqui da capital, o Ricardo Nunes, e diversos outros prefeitos, prefeito de Campinas, São José, desde quarta-feira em Brasília, e depois terminamos em Aracaju, uma rodada com muitos prefeitos e ministros, presidente da Câmara Federal, presidente do Senado Federal, falando sobre a questão do custeio no transporte público. As tarifas. A tarifa, inevitavelmente, se não tiver um subsídio, se não tiver um suporte, um aporte do governo federal, inevitavelmente a tarifa vai subir. E é o que a gente não quer neste momento. Então nós levamos ali, a Frente Nacional dos Prefeitos levou para todas essas autoridades federais algumas formas de que eles possam nos ajudar para que a tarifa não suba, ainda mais nesse momento. Por exemplo, Guarulhos, a gente está congelado a tarifa desde 2019. A tarifa está congelada. O IPTU a gente já congelou desde 2017. Então a gente está 5 anos sem aumentar R$1 de IPTU e vamos passar os próximos 3 congelados. Justamente porque isso era uma proposta de governo minha, mas ainda com esta pandemia, com esse problema econômico, a gente tem que reforçar ainda mais isso. E a tarifa é um outro problemaço que a gente vai ter que enfrentar. Levamos lá
ao Senado Federal, à Câmara Federal, aos ministros, esse pedido. O que a gente pediu? Suporte financeiro. De que forma esse suporte pode ser feito? Ou diretamente às prefeituras, através das gratuidades. O que é a gratuidade? Aquela pessoa acima, depende da cidade, 60 anos, dependendo da cidade, 65 anos, ela não paga nada. O estudante, enfim, todas as outras gratuidades que existem, o governo federal subsidiar essas gratuidades, ou seja, pagar por essas gratuidades, é uma forma deles repassarem recursos para nós. Ou desonerar o óleo diesel. O óleo diesel, só esse ano subiu 65,5%. Então, é impossível praticar o mesmo preço que está sendo praticado, e aí falo por Guarulhos, para o ano que vem. A nossa tarifa hoje, né, custa do bilhete único, custa R$ 4,45. Na planilha aberta, nos cálculos todos, ela teria que ir para R$ 6,60 se a gente não colocasse subsídio. Nossa. A prefeitura já coloca aproximadamente 50 milhões por ano de subsídio para baixar, para frear a subida dessa tarifa. Se a gente não colocar nada e se o governo federal não nos ajudar, essa tarifa, pelo custo, teria que ir a 6,60. É impagável. A população não consegue. Não dá, é impagável. Então, a gente está nessa batalha grande, né, todos os prefeitos se unindo nisso, porque sabe que isso vai ser um caos social. É uma questão nacional, né? Nacional. As grandes cidades do Brasil estão atravessando esse dilema nesse momento, né? Exato. Por isso que todos os prefeitos se juntaram. Em Aracaju também fizemos lá, mais de 100 prefeitos se juntaram, para que a gente levamos ministros lá para falar justamente sobre isso. É um problema enorme. Hoje não é, porque ninguém está sentindo ainda esse aumento. Mas a partir do ano que vem vai ser um problemaço. E teve alguma sinalização do governo federal? Olha, o governo federal, tanto o Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco, eles sinalizaram em pautar esse projeto, né? A gente não podemos garantir se esse projeto vai ser votado ou não, mas ele se preocupou em falar que vai pautar esse projeto, pelo menos de garantir o subsídio às gratuidades. Vamos ver. O governo federal lá atrás, o ano passado, tinha um projeto de aproximadamente 4 bilhões para incentivar, para ajudar os municípios a pagarem o transporte público. Não deu certo, não prosperou ano passado. O nosso cálculo, pela Frente Nacional dos Prefeitos, que esse recurso precisaria ser de 5 bilhões. Então, é isso que a gente está precisando para suportar, para não ter nenhum aumento no ano que vem, que não dá para ter. Até porque, prefeito, a questão do transporte público nas grandes metrópoles, ela precisa ser encarada também como uma política nacional, porque o trânsito que as grandes metrópoles enfrentam no dia a dia, né, que as grandes metrópoles enfrentam, impacta no meio ambiente, é muito custo econômico, é desperdício de combustível também, é o impacto no bolso do cidadão. Quer dizer, o senhor mesmo pegou um trânsito considerável para chegar hoje aqui na rádio, ou seja, é preciso que seja uma política integrada, né? O senhor sente que existe essa integração para discutir transporte público aqui na grande São Paulo? Isso está indo bem? Olha, a partir desse momento que a gente está enfrentando todo mundo na mesma dor, saber que não dá para aumentar, que o cidadão não pode sentir esse impacto no bolso, que não é o momento disso, a gente começou a ver uma integração muito grande nessa questão. Lógico que depois disso ela tem que continuar, né? É o que alguns prefeitos defendem lá. Não só para essa questão, mas as áreas conurbadas, ou seja, as regiões metropolitanas pelo Brasil afora, elas têm que se conversar muito. Não dá para pensar em ações isoladas, né? Por exemplo, nessa pandemia, a gente tem que pensar em conjunto. A gente tinha momento lá que cidades limítrofes, vizinhas de Guarulhos, tomavam uma decisão e a gente tinha que tomar outra. Então, muitas vezes a gente sentava, se reunia, porque o vírus não conhece limite geográfico, não conhece mapa, não tem parede, não tem campainha. Então, a gente não tem como a gente tomar uma decisão um pouco mais restrita e, por exemplo, a capital não. Ou a capital tomar um pouco mais restrita e a gente não. A gente vive numa conurbação, não tem jeito, né? As pessoas moram em Guarulhos, trabalham em São Paulo ou vice-versa. Então, eu acho que essa pandemia nos auxiliou nisso. Primeiro que a tecnologia faz com que a gente consiga estar mais conectado e dividir as opiniões e pensar em conjunto. Segundo que quando vem uma guerra aí, que é uma guerra biológica, aí vamos dizer assim, a gente precisa se unir. Agora, falando em tecnologia e transporte ainda, eu acredito que é possível, né, e esses estudos também que a gente contratou lá vão apontar, que é possível a gente ter uma revolução no transporte público através do digital. Hoje, ninguém imaginava esses aplicativos aí de carona, enfim, e é uma realidade. E está tirando muito passaporte do transporte público. Isso é inevitável. E tirando o passageiro do transporte público, o que vai acontecer?
as empresas vão acabar tendo menor receita. Tendo menor receita, vão ter maior problema de operação. Então, o que a gente tem que pensar a partir de agora? Essas linhas convencionais podem começar a ter algumas linhas através de aplicativo. Então, fazer um circular mesmo, onde o ônibus para dentro de um traçado, pega as pessoas, ele já sabe quais são os passageiros. Isso é possível hoje. 5, 10 anos atrás era impossível. Então, isso é uma revolução que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e as cidades têm que estar preparadas para discutir isso e para implantar quando já tiver uma questão mais segura para ser implantada. A gente está conversando com o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa, o Guti, trazendo questões importantes aqui dessa grande cidade de 1.400.000 habitantes, que tem também o maior aeroporto da América do Sul. Prefeito, a gente está quase ali se encaminhando. Tem duas questões aí. Tem a questão aqui que muitas pessoas estão perguntando sobre implantação do rodízio municipal em Guarulhos. Estudo? Não temos nenhuma perspectiva de implantação de rodízio. Dessa implantação de rodízio para melhorar o trânsito. É um outro caminho. É um outro caminho. A gente está focando, lógico, faltam recursos, mas focando em corredores de ônibus, focando em novos viários, né? Então, os corredores já são realidade, novos viários a gente está estudando, mas rodízio não tem nem estudo para isso. Então, provavelmente, no nosso mandato não vai existir rodízio. Muito bem. E o famoso trevo de Bom Sucesso? Olha, a gente fala nele quase todo dia aqui, prefeito. Que pergunta fantástica para eu poder responder. O trevo do Bom Sucesso, ele já vem dos governos anteriores. A gente conseguiu finalizar ele em 95%. Pô, mas 95% ainda continua esse caos? Continua, porque nós precisamos fazer ali as saídas, as marginais do trevo. E esse é o grande problema. Só para vocês terem uma noção. O maior movimento entre estados passa pela Dutra, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Passa por lá, passa pelo trevo do Bom Sucesso. E Guarulhos utiliza a Dutra como uma avenida, porque ela corta a nossa cidade. Então, às vezes você precisa ir de um bairro para o outro, você vai por onde? Pela Dutra. Então, isso vai enxertando. O maior transporte de cargas passa por lá, cargas por rodovia passa por lá. Então, isso vai enchendo, vai enchendo. Aquele trevo, quando trava tudo. O Brasil, não é que para Guarulhos, para o Brasil. E eu, nessa última ida minha a Brasília, eu também falei com o ministro Ciro Nogueira, outros ministros, para que eles consigam chamar a nova concessionária, que é a CCR, né, que venceu a licitação agora da Dutra nesses últimos dias, para que eles antecipem. Tem a obra que custa aproximadamente 50 milhões de reais, que são essas marginais, né, para que a gente consiga fazer as entradas, os acessos melhores ao trevo. 40, 50 milhões de reais é o custo disso. Eles, no contrato, no edital, tá no 3º ano. Tava no 5º, a gente batalhou, caiu pro 3º. Mas o 3º ano, contando de 22, a gente tá falando em 25. Tá muito longe. Então, o que a gente tá pedindo encarecidamente pro Ministério, pro governo federal, para que eles peçam a antecipação dessas obras já para 2022. Eu não tive ainda o sinal claro, né? Eu não tenho a assinatura que vai acontecer. Mas tudo indica, né? Conversa de bastidor, que a chance é muito grande que a gente já consiga começar essas obras já em 2022. Não posso cravar aqui, porque não depende do governo municipal, mas as conversas estão andando muito bem. A chance da gente começar essas obras em 22, do governo federal começar essas obras em 22, é muito grande. E é o que a gente está batalhando lá com o Tarcísio, com o Ciro Nogueira e todo mundo. Muito bem. Finalizando mesmo, máscara em Guarulhos, em espaços abertos, vai seguir a recomendação do Estado no dia 11 de dezembro de liberação? A gente está analisando todos os dias, né? Várias cidades que falaram que já iam liberar já estão pensando em voltar atrás. Como a gente não anunciou nada ainda, porque Guarulhos é muito mais sensível, porque tudo que acontece entra por lá e tal. Então, primeiro lá, a gente sofre mais que todo mundo. Não tô vitimizando a cidade, pelo amor de Deus. Mas por uma questão lógica de aeroporto, de entrada, maior fronteira aérea da América do Sul, a gente sente muito mais lá. Então, a gente analisa todos os dias dados. A gente ainda não cravou se vamos possibilitar a não utilização de máscara a partir do dia 11 em espaços públicos, justamente por isso. A minha vontade é que não precise mais de máscara, normal, ninguém mais aguenta. Mas a gente ainda está sendo muito responsável nesse sentido, estamos analisando. Então, hoje, eu posso te afirmar que a gente não vai caminhar para tirar a máscara por enquanto.